Fala galera, Edilson aqui, como é que vocês estão? Vocês estão troncos? Galera, eu tô vindo aqui pra uma missão hiper especial. Eu tô muito empolgado, pai, porque hoje nós vamos falar desse brinquedinho aqui, a SSL2 da SSL. Uma placa incrível que tá comigo já tem quase um mês e eu estou testando ela exaustivamente. E sim, vai ter review completo, e sim, vai ter musiquinha gravada no final. Pluguei um monte de coisa, fiz uns desafios, os senhores vão gostar. E para fechar, para botar cereja no topo do bolo, eu ainda mixei tudo com plugins que vem nessa placa, plugins da nossa querida SSL. Então vamos para esse review? Puxa a vinheta, Daniel! Essa que está comigo é a SSL2, mas tem a SSL2 Plus, que tem algumas diferenças, sim, eu vou dizer quais são nesse review. Muito bem, galera, eu estou há um tempo com ela e eu gostei demais dos resultados que eu fiz de testes e da música que eu fiz para o review, já já vocês vão escutar. Essa é uma placa de áudio que funciona com conexão USB-C, que bacana isso, né? E ela vem com algumas diferenças da versão 2 para a versão 2 Plus. Uma delas é que a versão 2 tem 2 entradas, 2 saídas, e a versão 2 Plus tem 2 entradas e 4 saídas. As 4 saídas da versão 2 Plus funcionam da seguinte maneira: ela vem com 2 saídas balanceadas para monitores, que também tem na versão 2, e com 2 saídas RCA, saídas limpas, para você ligar no mixer de DJ em algum tipo de equipamento externo. Nas duas versões nós temos 2 entradas Combo XLR P10 que são muito legais. E por que elas são legais, Ed? Porque nas duas nós temos no canal 1 e no canal 2 botão que liga e desliga 48 volts Phantom Power, um botão em que você troca de mic para line e um botão High-Z caso você precise de uma entrada com mais volume. Também nós temos aqui abaixo um meter que te dá uma noção de quanto de ganho e o controle de ganho dessa entrada. As duas entradas têm controle de ganho independente e tem uma coisa que sim, senhores, é a cereja do bolo, que é o modo Legacy 4K. O modo Legacy 4K, diferente do que muita gente pensa, não é um algoritmo que simula um som, não. É um aprimoramento analógico que está instalado no equipamento, é um circuito, não é um algoritmo. E ele é um aprimoramento de cor baseado nos lendários prés da SSL 4000. E esse pré, para quem não sabe, esteve presente em todos os sucessos que nós ouvimos nos últimos 40 anos dos maiores nomes da música. Sim, nós estamos falando de equipamentos que mudaram o mercado fonográfico como ele era conhecido. Prosseguindo aqui na interface da SSL2, nós temos um knob grandão que controla o level da sua monitoração. E como tem outros knobs, talvez você se confunda um pouco, mas eu vou explicar. Esse knob aqui controla o volume da sua monitoração geral. E esse aqui em cima, que é o Monitor Mix, você está vendo no detalhe, ele controla a quantidade de monitoração que você tem, tanto do input quanto do seu USB. Fica tranquilo que eu te explico. O Monitor Mix tem a seguinte função, galera. Ele vai fazer o balanço de monitoração entre o USB e o input. Como assim? Vamos dizer que você esteja gravando uma música, ouvindo o playback no fone e cantando. Chegou um momento que você falou, não, eu preciso ouvir mais a minha voz. O playback está meio alto, não estou me ouvindo. Ao invés de você ter que refazer toda a estrutura de ganho da sua cena, ou ter que mexer em toda a estrutura de ganho da mandada de fone, tudo que você tem que fazer é virar o botão Monitor Mix para a esquerda e você vai ouvir mais o som que vem do input 1 ou do input 2 da sua placa do que o que vem do USB, que no caso é o computador onde você está gravando. Você entendeu? Você consegue ter um balanço do som que vem da conexão USB para o som que vem dos inputs da placa, apenas movendo ou para a esquerda ou para a direita o botão de Monitor Mix. Bacana isso, né? Do lado do Monitor Mix eu tenho aqui um botão de controle estéreo, temos também um LED que indica que a placa está conectada ao USB e temos também o volume do fone. Uma outra coisa que eu queria falar é dos fones. Nessa versão nós temos uma saída de fone com controle de ganho. Na versão 2 Plus temos 2 saídas de fone com 2 controles de ganho, fica bem bacana, né? Mas antes de eu passar para a parte divertida desse review, que é o botando a menina em ação, eu quero falar de uma outra coisa sobre o sistema Legacy 4K. Não é apenas um aprimoramento analógico, um circuito que colore o som, não. Ela também aumenta muito o alcance dinâmico. Então se você é um cara que, assim como eu, gosta de usar microfones de fita, né, os famosos Ribbon, cara, essa é uma placa para você usar, porque ela aumenta muito o alcance dinâmico. Uma outra coisa, você que usa, por exemplo, um Shure
né, SM7B, que é um microfone que muita gente pensa que é condensador e não é, é um microfone dinâmico. Você consegue um bom som, um bom range de áudio com microfone dinâmico, microfone de fita nessa placa. Então não é só um aprimoramento de cor, também aumenta bastante o alcance dinâmico dessa placa, e isso em 2 canais, pai, é maravilhoso. A SSL2 realmente, gente, tem um som diferenciado e eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou ler as especificações? Não, eu vou fazer do jeito do tio, eu vou mostrar na íntegra. Quem está acostumado com meus reviews sabe que review de placa aqui no canal é sagrado. Eu sempre gravo uma música, eu testo a placa, não faço review nem de plugin sem testar. Então vamos lá, eu convidei 2 amigos, super brothers meus, que é a Gabi Canto e o Derek Januário. A galera que já me acompanha há algum tempo no canal sabe que o Derek Januário é o baterista do Ed Araújo Trio, ele toca comigo em tudo quanto é projeto meu. E dessa vez ele tocou bateria? Não, ele tocou violão. Aliás, vale ressaltar que essa música, a música Dona de Mim, da Isa, que nós acabamos fazendo uma versão acústica muito singela para testar a SSL2, o arranjo dessa música toda foi concebido pelo meu querido Derek Januário, que além de um excelente baterista, é sim um arranjador muito criativo e faz umas harmonias belíssimas. E como não poderia deixar de ser, chamamos a Gabi Canto para cantar com aquela voz belíssima dela. Só que como eu já fiz muito review de placa aqui, dessa vez eu quis criar um problema pra gente. Eu vou gravar tudo com um microfone. Eu peguei um microfone super barato, de 300 e poucos reais, diafragma estreito, condensador, liguei nela, adicionei o 48 volts Phantom Power e liguei o sistema Legacy 4K. Cara, eu gravei um pandeiro de couro, um shakezinho aquele de ovinho que a gente faz tic-tic-tic, e um violão nylon, aquele de sempre, um Yamaha C40M que eu uso pra tudo. Na sequência eu usei um AKG P420 para gravar a voz da Gabi. E cara, foi tudo que nós fizemos. Qual é o desafio? Gravar com o mínimo de microfone possível, fazer uma música extremamente orgânica, sem teclados, sem sintetizadores, só violão, pandeiro de couro, shake de ovinho e voz. Gravamos no Pro Tools 2020, usamos os plugins da SSL, gravamos tudo nela, mixamos com ela e usamos, fora os plugins dela, somente plugins nativos da DOC, que foi o Pro Tools 2020, e alguns plugins que eu já uso há muito tempo, mas que qualquer pessoa pode ter. E a pedido de vocês, no último review de placa que eu fiz, eu vou deixar dessa vez vocês ouvirem o som processado e o som sem plugins. Então, não vai ter dúvida para ninguém, que eu acho que fica mais honesto. Bom, galera, depois de mais de mês testando ela, eu posso dizer sem medo de errar. A SSL2 é uma placa para quem faz máxima questão de ter qualidade, mas não quer gastar 10 mil reais. Quer ter uma placa com preço super acessível, porém uma placa com um sonzão. E eu tô falando, galera, de um sonzão mesmo. Então, se você é baixista, guitarrista, violonista, se você é cantor e quer uma placa que realmente faça diferença para suas pré-produções ou até mesmo para suas produções, lives, covers, mas a verdade é que ela vai te entregar não só muito som, como o controle do que você escuta para o que você canta, e isso ajuda muito. Galera, na descrição desse vídeo tem um link com essa placa num preço inacreditável. E nesse link tem uma promoção que funciona assim: você recebe a sua placa e junto com ela uma subscrição de 1 ano de Pro Tools 2020. Isso mesmo, já com todos os plugins do Pro Tools liberado. E cara, já vem plugins com ela, com mais os plugins do Pro Tools, você não vai comprar uma placa, vai comprar um estúdio muito bom, muito preciso e muito eficiente. Bom, galera, eu vou mostrar para vocês agora como ficou a mix dessa música. Eu vou começar mostrando para vocês o pandeiro de couro que o Derek gravou, que foi assim a ala percussiva da música. Vale muito a pena dizer que o som que vocês estão ouvindo aqui, com todos os plugins desligados, é o som do pandeiro como nós captamos. Esse arranjo foi todo feito pelo Derek e esse pandeiro de couro deu um charme incrível. Eu usei aqui um bass room. O Infinity do Animate deixou o som bem mais quente e aí eu comecei com a equalização. Percebam que em momento nenhum eu tentei modelar o som do pandeiro. É um pandeiro de couro, não tem muito o que fazer. Esse som simples, direto e bonito. Como o recuperador de harmônico do Animate levantou muito o level, no equalizador eu cortei exatamente para manter o volume do pandeiro como estava naturalmente quando nós gravamos. Uma outra coisa bacana é que eu cortei os graves que embolavam com o violão
para não ficar aquele mud que a gente não gosta em nenhuma mixagem. Aqui eu usei o Saturator da SSL para trazer mais um pouco de distorção harmônica. Aqui eu coloquei um limiterzinho para trazer um pouco mais de volume. E o meu som de pandeiro está pronto. Esse reverb que eu usei no pandeiro está presente em todos os instrumentos da música. Ele meio que ajuda a fazer a cola. Ele coloca todos os instrumentos na mesma sala. E é um reverb da própria SSL, que é o Flex Verb. E eu usei um preset da própria SSL, que é esse Woodworm aqui. Na sequência nós temos o shakezinho, que é aquele ovinho que foi gravado. Você vê que ele se soma com o pandeiro, né? E a única coisa que eu usei desse ovinho foi realmente o equalizador, tirando as partes mais graves do ovinho. Por quê? Porque o pandeiro tem a platinela, que já faz um certo shake, e eu não queria que elas se confundissem. Bom, e para efeito de referência, eu vou deixar vocês ouvirem o som do violão nylon, como ele foi gravado sem nenhum plugin atuando, ok? É um barato que é quase uma tentação deixar o som do violão assim, né? E eu comecei aqui, galera, por um plugin da SSL, que é o Channel Strip. Para quem não sabe, o Channel Strip é uma daquelas tiras do canal da mesa. Então aqui ele tem equalização, compressão, que uma SSL padrão tem. Escuta aí com o Channel Strip ligado. Você percebe que já limpa bem o som, né? Eu não quis modelar o som aqui, eu quis só limpar mesmo. Depois eu usei mais um equalizador para fazer mais corte de grave. Eu queria reforçar esse corte e diminuir um pouquinho do agudo. Saturação. Fica redondo, né? Fica macio. Compressor valvulado. E por último, esse equalizador, que também é da linha da SSL Native, que é mais de uma vez para limpar, para reforçar o corte dos graves mesmo. Então agora eu quero que vocês escutem a voz da Gabi como gravada, sem nenhum plugin atuando. Perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. E aí eu usei um equalizador da SSL para fazer uma limpeza, tirar abaixo de 190 ali as frequências que eu acho que iam embolar. Aí eu vi no Saturator, também da SSL. Esse plugin merece um destaque, tá, galera? O Vocal Strip 2, ele vem junto com essa placa quando você adquire ela, e ele vale muito a pena ser usado. Queria também dar destaque para um outro plugin que vem com ela, que é o Drum Strip. Cara, esses plugins são incríveis. Perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. Por último, eu usei um plugin que eu já uso há algum tempo. Eu comprei ele recentemente e eu gosto muito de modelar a voz com ele, que é o Vocal Finalize, da Palmari. E assim, cara, eu tive que usar muito pouca coisa. E eu usei ele praticamente para abrir a imagem estéreo da voz da Gabi. Sim, eu queria que a voz dela soasse em todo o espectro. Que eu queria essa voz soando plena, soando estéreo mesmo. Escuta aí. Perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. Aqui rolou uma equalizaçãozinha, eu botei mais corpo, mais body, um pouquinho de brightness, coloquei a imagem estéreo bem aberta, coloquei um pouquinho de delay, bem pouquinho mesmo, um pouquinho de reverb e um pouco de double, para emprestar essa gordura que eu queria na voz, tá? Gravação simples, mixagem muito direta, eu mixei essa música muito rápido, e eu espero que vocês tenham gostado da proposta. Eu quis fazer de propósito uma música com muita dinâmica, poucos elementos, fácil de gravar, para simular o que você faria na sua casa e de repente com 1 ou 2 microfones, 2 amigos tocando, quem sabe até uma live, um cover, né, usando violão e voz. Enfim, a verdade é que essa placa tem um som muito rico e ela me entregou um material muito fácil de tirar um resultado. Espero que vocês tenham gostado demais desse review aqui do canal. Eu vejo vocês em um outro vídeo review. Fiquem com Deus e com a música da Isa na voz inconfundível da Gabi Canto e com acompanhamento super luxuoso do meu brother Derek Januário. Vejo vocês em um próximo vídeo. Boa música! 1, 2, 3, 4.
me perdi tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim.